pessoal, bem-vindo mais uma vez. Iniciemos nossa segunda aula falando da formação da agenda de políticas públicas. Uma agenda de políticas consiste em uma lista de prioridades inicialmente estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias e atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as questões de seu interesse. A agenda de política resulta de um processo pouco sistemático, extremamente competitivo, pelo qual se extrai do conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo, aquelas questões que serão efetivamente tratadas. Bastante distinta é a agenda governamental, pois reúne os problemas que um governo específico escolheu tratar. Sua composição dependerá da ideologia, dos propósitos políticos e partidários, da mobilização social, das crises conjunturais e das oportunidades políticas. Também diferente é a chamada agenda de decisão, que compreende a lista de problemas a serem objeto de deliberação no curto e médio prazo, pelo sistema político, ou seja, não só o governo, mas também os poderes constituídos, inclusive o judiciário. Falemos então dos atores que afetam a formação da agenda. A formação da agenda é fortemente afetada, de um lado, pelos atores políticos e de outro, pelos processos de evidenciação dos temas. Os atores que afetam a formação da agenda podem ser classificados segundo duas tipologias. A primeira delas distingue os atores segundo sua posição institucional. Temos então os atores governamentais, que abrangem o presidente da República, altos burocratas e funcionários de carreira, diplomatas, políticos eleitos e nomeados, parlamentares, funcionários do Legislativo e membros do Judiciário, governadores de estados e prefeitos, empresas públicas e organizações governamentais diversas. Por sua vez, os atores não governamentais compreendem os grupos de pressão, instituições de pesquisas acadêmicas, consultores, organismos internacionais, sindicatos e associações civis de representação de interesses. Outra tipologia diferencia os atores segundo o grau de exposição pública. Nesse cenário, temos os atores visíveis, que são aqueles que recebem significativa atenção da imprensa e do público. Presidente da República, por exemplo, assessores de alto escalão, lideranças parlamentares, líderes dos partidos políticos de situação e de oposição, movimentos sociais, entidades e organizações civis de elevada visibilidade. E os atores invisíveis, que compreendem os burocratas de carreira, consultores especializados, conselheiros presidenciais, assessores de ministros, assessores legislativos e outros funcionários parlamentares, além de lobbies. E de funcionários, que ocupam cargos de confiança nos governos, devido a seus vínculos com movimentos sociais ou grupos de interesses específicos. Esses atores têm mais influência na especificação das alternativas para a solução dos problemas do que na inclusão ou exclusão de questões na agenda governamental. O outro fator que influi na formação da agenda é o processo de evidenciação de temas, que varia de acordo com o reconhecimento da existência de problemas, a proposição de políticas e o fluxo da política. Para o melhor entendimento do complexo de formação de uma agenda, alguns aspectos relativos à demanda devem ser considerados em maior detalhe. Nem todas as demandas são iguais, nem cumprem a mesma trajetória. Basicamente, podemos distingui-la em três tipos. As demandas novas, que são aquelas que resultam da mudança social ou tecnológica, do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas. As demandas recorrentes, que são aquelas que expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos e que estão sempre voltando a aparecer no debate político e na agenda governamental. As demandas reprimidas,
que correspondem ao que a gente chama de estado de coisas ou não decisões. Um estado de coisas é uma situação em que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos de pessoas e gerando insatisfações, sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades governamentais. Trata-se de uma situação que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um item da agenda governamental. Quando são acumuladas fortemente, as demandas e o sistema não conseguem encaminhar soluções aceitáveis pelos atores envolvidos. Pode ocorrer o que se denomina sobrecarga de demandas, que é uma crise que ameaça a estabilidade do sistema político. Dependendo, inclusive, da sua gravidade e da sua duração, pode levar até mesmo à ruptura institucional. Quando o estado de coisas persiste, resistindo às provocações ao debate público, configurando-se como não decisão, essa não decisão se refere à ausência de decisão sobre uma questão que foi incluída na agenda política. Isso seria mais propriamente resultado do emperramento do processo decisório, que pode ocorrer por motivos diversos associado ao fluxo da política. A passagem de estado de coisas a item da agenda governamental. Para que um estado de coisas se torne um problema político e passe a configurar como item da agenda governamental, é necessário que apresente pelo menos uma das seguintes características. Mobilize ação política, seja ação coletiva de grandes grupos, seja ação coletiva de pequenos grupos, dotados de fortes recursos de poder, seja ação de atores individuais, estrategicamente situados, constitua uma situação de crise, calamidade ou catástrofe, de maneira que o ônus de não dar uma resposta ao problema seja maior que o ônus de ignorá-lo, constitua uma situação de oportunidade, ou seja, uma situação na qual algum ator relevante perceba vantagens a serem obtidas com o tratamento daquele problema. Embora mais atenção seja destinada à formulação de alternativas e à tomada de decisões, a formação de agenda representa uma das mais importantes fases do ciclo da política pública, especialmente porque mobiliza fortes recursos de poder. Uma demanda expressa necessidades e aspirações quanto à solução de um problema. Essas necessidades e aspirações podem ser objetivamente dadas, ou seja, definidas por fatores externos ao indivíduo. Sua posição na estrutura econômica, no sistema de estratificação social, nas relações de gênero, etc. Ou podem ser fruto da subjetividade de cada ator. Quando as alternativas para solucionar um problema começam a ser formuladas, as aspirações dão origem às expectativas. Expectativas não significam desejos. Expectativas são suposições de que os atores formulam sobre as consequências de cada alternativa, sobre os seus interesses. Obviamente, há autores que têm expectativas de obter vantagens com uma decisão e outros que acreditam que essa decisão lhes trarão desvantagens. A partir dessas expectativas é que os atores se mobilizam, defendendo o seu interesse expresso em preferências. Todo ator possui preferências. Uma preferência é a alternativa ou o meio de solução para um problema que mais beneficia um determinado ator. Assim, dependendo da sua posição, os atores podem ter preferências muito diversas uns dos outros, quanto à melhor solução para um problema político. As preferências se formam em relação aos issues, ou questões. Issues é um item ou aspecto de uma decisão que afeta os interesses de vários autores. Por esse motivo, os issues mobilizam as expectativas dos atores quanto aos resultados da política e catalisam o conflito entre eles.
Por exemplo, na reforma agrária, podemos identificar alguns issues, como o conceito de terra improdutiva, ou seja, como definir que a terra é produtiva ou não. Qual a forma de indenização pelas terras desapropriadas, se é em dinheiro ou é em títulos. Totalmente ou em parte. Qual o rito de desapropriação, administrativo ou judicial? Porque dependendo da solução que for tomada, quanto a esses pontos, alguns atores ganham e outros perdem. E a política assume uma configuração ou outra. A fim de realizar as suas preferências quanto às soluções que poderão ser adotadas para cada um dos issues de uma política, os atores procuram se situar dentro de uma estrutura de oportunidades, ou seja, o contexto formado pelo conjunto de recursos de poder e regras do jogo. As regras do jogo consistem no conjunto de normas formais e informais que regem o processo de interação dos atores. Evidentemente, essas regras de jogo irão variar muito de uma sociedade para outra e de um regime político para outro. Falemos então das arenas políticas. Em função das preferências, das expectativas de resultados, vantagens e desvantagens, de cada alternativa para a solução de um problema e da estrutura de oportunidades, os atores fazem alianças entre si e entram em disputa. Assim se formam as arenas políticas. A concepção de arenas parte do pressuposto de que as reações e expectativas das pessoas afetadas por medidas políticas têm um efeito antecipatório para o processo político de decisão e de implementação. As arenas políticas não são espaços físicos, mas sim contextos sistêmicos, interativos, que configuram a dinâmica de atuação dos atores, definem as suas alianças e mobilizam o conflito entre eles a partir do issues das preferências, das expectativas e da estrutura de oportunidades. As arenas políticas podem, no entanto, ser distributivas, redistributivas, regulatórias e constitucionais. A arena distributiva se relaciona às políticas distributivas. Estas raramente despertam rejeição, primeiramente porque alocam bens e serviços, hospitais, escolas, estradas, pontes, casas, cestas básicas, vacinas, medicamentos, livros didáticos, etc. Bem diferente é a arena redistributiva, relativas às políticas redistributivas, que despertam reações fortemente conflituosas. Isso ocorre porque fica muito claramente definido nessas políticas quem ganha e quem perde. Mais do que isso, fica claro que a condição para que um dos lados ganhe é que o outro perca. É o que se conhece como jogo de soma zero. O melhor exemplo de política redistributiva é a reforma agrária. Existem, além disso, as arenas regulatórias, associadas às políticas correspondentes. Como indica o nome, estas são políticas que estabelecem regulamentos em lugar de oferecer bens e serviços. As políticas regulatórias contêm forte potencial de conflito, porque implicam definir as regras para a realização de empreendimentos para acesso a determinados recursos, impor critérios, estabelecer interdições e definir sanções. As arenas constitucionais são formadas em torno das políticas que determinam as regras do jogo e que, com isso, as condições gerais sobre as quais vêm sendo negociadas as demais políticas. A arena constitucional é abrangente, centralizada e fortemente coercitiva. Falemos então do comportamento dos atores. De modo geral, a dinâmica das relações entre os atores pode obedecer até 3 padrões: lutas, jogos e debates. As lutas, como o nome bem define, são contextos de conflito e confronto entre os atores. Os jogos, por sua vez, são situações competitivas, nas quais a lógica é vencer o adversário em uma situação específica,
sem eliminá-lo totalmente do processo, de tal maneira que ele possa vir a ser um aliado no momento posterior. Essa situação é a mais típica do mundo da política, sendo exemplificada pelas negociações ou barganha, envolvendo não somente o objetivo final da política, mas também coalizões em termos de interesses vários. Os debates são situações em que cada um dos atores procura convencer o outro das vantagens de seus pontos de vista e das suas propostas, de tal maneira que quem vence é aquele que se mostra capaz de mudar a opinião do adversário e transformá-lo em um aliado. Aqui, a lógica é a da persuasão. Além dessa persuasão, frequentemente os atores recorrem ao chamado intercâmbio, que significa a troca de favores, de apoios e até mesmo de benefícios, como dinheiro, cargos, bens, etc. Quando nem a persuasão, nem o intercâmbio funcionam, há atores que se utilizam de ameaças. Essas podem consistir em promessas de imposição de danos ou prejuízos ou de suspensão de favores ou benefícios. Outra forma de atuação é a pressão pública, que pode ser realizada por atores individuais ou coletivos. Inclui desde manifestações pela imprensa até atitudes radicais, como greve de fome. Outro procedimento que podemos destacar é a obstrução, que consiste no uso de recursos de poder para impedir, atrasar, confundir, de maneira que tal custo de determinadas alternativas se torna tão elevado que os atores acabam por se desgastar e por abandonar, ao menos temporariamente, a luta em torno de uma demanda ou de uma alternativa. Falemos então dos modelos de análise do processo de decisão política. Quando um problema entra na agenda governamental e as alternativas são formuladas, o comportamento dos atores no jogo do poder ocorre de diferentes formas. Existem pelo menos 3 modelos alternativos para entender esse processo. O modelo da política racional, o modelo da organizacional e o modelo da política burocrática. Podemos supor que todos os atores agem de maneira absolutamente racional e focalizada, buscando a solução mais perfeita para apenas aquele problema que está em jogo. Nesse caso, o governo é visto como um ator unitário, monolítico, que trata o problema estrategicamente. Para isso, define claramente os seus objetivos, identifica as soluções alternativas disponíveis e avalia as consequências de cada uma. Escolhe a alternativa que lhe traz consequências mais vantajosas e age. Este é o modelo da política racional. Outra forma de analisar o processo de decisão é proporcionada pelo modelo organizacional. Este tipo de análise consegue escapar do problema da racionalidade absoluta e abstrata, que é uma das falhas do modelo anterior, e fornece uma solução para o fato de que o governo e o Estado não são entidades unitárias e monolíticas. A abordagem organizacional supõe, em lugar disso, que o Estado e o governo são constelações de organizações dotadas de vida mais ou menos autônoma, como culturas organizacionais próprias, como seus próprios projetos políticos, ambições quanto a recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos. Existe uma terceira abordagem, como dito, denominada modelo da política burocrática. Embora este não seja um nome apropriado, basicamente este modelo rejeita a ideia da racionalidade linear em relação a uma política específica, reconhecendo que os interesses dos diversos atores frequentemente colocam linhas cruzadas entre diferentes políticas. O modelo permite perceber como é que uma decisão que a princípio pode parecer pouco racional, indicando um prejuízo para um autor em determinada política, na realidade pode ter sido o elemento de barganha para que esse mesmo autor obtivesse uma vantagem muito maior em outras políticas que, em princípio, nada tem a ver com a primeira.
Falemos então das ideias na política pública, os modelos de formulação. A formulação das alternativas é um dos mais importantes momentos do processo decisório, porque é quando se evidenciam os vários issues e é quando se colocam claramente as preferências dos atores. E é então que eles entram em confronto ou constroem suas alianças, visando decisões favoráveis às suas preferências. Para isso, cada um deles procurará mobilizar seus recursos de poder e pressionar os tomadores de decisão. Influência, capacidade de afetar o funcionamento do sistema, argumentos de persuasão, votos, organização, etc. Existem diferentes formas de pensar a solução para um input de demanda. Uma das maneiras é o chamado modelo incremental. A outra é chamado modelo racional compreensivo. Existe uma terceira modalidade que vai além das duas primeiras, denominada Mixed Scanning, ou, numa tentativa de tradução, exploração combinada. Em termos simplificados, o modelo incremental, que tem em Charles Lindblom, um dos seus defensores, como já dito na nossa primeira aula, significa a tentativa de solucionar problemas de maneira gradual, sem introduzir grandes modificações nas situações já existentes e sem provocar rupturas de qualquer natureza. Já o modelo racional compreensivo, formalizado por Herbert Simon, não se distingue apenas pelo maior alcance e pela maior proporção de recursos alocados. A diferenciação se dá também pela própria lógica que orienta os tomadores de decisão. Enquanto o modelo incremental existe a convicção de que o conhecimento da realidade é sempre limitado e que as decisões envolvem conflitos de poder e precisam ser ágeis e rápidas e por tudo isso devem ser cautelosas, no modelo racional compreensivo, parte-se do princípio de que é possível conhecer o problema de tal forma que se possa tomar decisões de grande impacto. Os dois estilos de modelo de tomada de decisão apresentam problemas. Entre outros, o modelo incremental mostra-se pouco compatível com as necessidades de mudança e pode apresentar um viés conservador. E o modelo racional compreensivo parte de um pressuposto ingênuo de que a informação é perfeita e não considera adequadamente o peso das relações de poder na tomada de decisão. Assim, buscando solucionar essas dificuldades e outras, foram elaboradas diferentes abordagens. Dentre elas, destacamos a concepção defendida por Amitai et Zioni, quase não sai, o modelo Mixed Scanning. Esse modelo diferencia-se inicialmente pelo reconhecimento de que as decisões não são todas da mesma natureza. A implementação é um processo de diversos estágios que compreende diversas decisões para a execução de uma decisão básica, previamente definida em um conjunto de instrumentos legais. Idealmente, essa decisão identifica os problemas a serem resolvidos, os objetivos a serem alcançados e as estruturas ou arranjos institucionais de execução. A implementação, portanto, compreende o conjunto dos eventos e atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política, que inclui tanto o esforço para administrá-la como seus substantivos impactos sobre pessoas e eventos. Na prática, a implementação pode ser compreendida como o conjunto de decisões e ações realizadas por grupos ou indivíduos, de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores sobre uma determinada política pública. De maneira especial, quando uma política envolve diferentes níveis de governo, federal, estadual, municipal, ou diferentes regiões de um país, ou ainda diferentes setores de atividade, a implementação pode se mostrar mais problemática, já que o controle do processo se torna mais complexo.
No que cabe à implementação de políticas públicas, pré-condições, estudos indicam 10 delas necessárias para que haja uma implementação perfeita. Quais são elas? A primeira, as circunstâncias externas à agência implementadora não devem impor restrições que a desvirtuem. A segunda, o programa deve dispor de tempo e recursos suficientes. Terceira, não apenas não deve haver restrições em termos de recursos globais, mas também em cada estágio da implementação, a combinação necessária de recursos deve estar efetivamente disponível. Quarta, a posição a ser implementada deve ser baseada numa teoria adequada sobre a relação entre a causa de um problema e o efeito de uma solução que está sendo proposta. Quinta, esta relação entre causa e efeito deve ser direta e, se houver fatores intervenientes, estes devem ser mínimos. Sexto, deve haver uma só agência implementadora, que não depende de outras agências para ter sucesso. Se outras agências estiverem envolvidas, a relação de dependência deverá ser mínima em número e em importância. Sétimo, precisa ter completa compreensão e consenso quanto aos objetivos a serem atingidos, e essa condição deve permanecer durante todo o processo de implementação. Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser possível especificar com detalhes completos e em sequência perfeita as tarefas a serem realizadas por cada participante. Nono, é necessário que haja perfeita comunicação e coordenação entre os vários elementos envolvidos no programa. E por fim, décimo, os atores que exercem posições de comando devem ser capazes de obter efetiva obediência dos seus comandados. Assim, alguns tipos de políticas podem ser mais ou menos difíceis de implementar, podendo ter maior ou menor probabilidade de interferência externa. O conceito de avaliação das ações governamentais desenvolveu-se a partir das transformações no papel do Estado, especificamente por causa dos esforços de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, quando teve início a adoção de políticas sociais, bem como a consequente necessidade de analisar os custos e as vantagens de suas intervenções. A trajetória histórica da avaliação compreende um primeiro estágio, centrado na mensuração dos fenômenos analisados. Depois avança em direção às formas de atingir resultados, evoluindo para um julgamento das intervenções não somente quanto à sua eficácia e eficiência, mas também quanto à sua efetividade, sustentabilidade e outros aspectos, como a equidade, por exemplo. A avaliação de políticas públicas, entretanto, diferencia-se porque consiste estritamente na avaliação formal, que é o exame sistemático de quaisquer intervenções planejadas na realidade, baseando em critérios explícitos e mediante procedimentos reconhecidos de coleta e análise de informação sobre seu conteúdo, estrutura, processo, resultados, qualidade ou impactos. Através dessa definição, podemos reconhecer que a avaliação contém duas dimensões. A primeira é técnica e caracteriza-se por produzir ou coletar, segundo procedimentos reconhecidos, informações que poderão ser utilizadas nas decisões relativas a qualquer política, programa ou projeto. Essa dimensão diz respeito à pesquisa avaliativa, que representa um instrumento de avaliação. A segunda dimensão é valorativa, constituindo no exame das informações obtidas à luz de critérios específicos, com a finalidade de extrair conclusões acerca do valor da política, do programa ou do projeto. Porém,
A finalidade da avaliação não é classificar as intervenções como boas ou más, exitosas ou fracassadas. Quanto à avaliação e monitoramento de políticas públicas, a avaliação formal permite julgar processos, produtos, efeitos ou impactos de políticas, programas ou projetos públicos. Ela não possui um método de pesquisa específico, podendo adotar um ou combinar vários, a serem selecionados de acordo com o foco da avaliação, a natureza do objeto avaliado, as restrições de tempo e custo, etc. Em geral, as políticas públicas são implementadas mediante alguns processos destinados a gerar produtos com a finalidade de produzir efeitos, ou seja, transformar a realidade. Relacionada à obtenção dos efeitos, a palavra efetividade ganhou especial destaque nos últimos tempos, referindo-se a um dos mais importantes critérios de avaliação. Ao tratarmos das regularidades das políticas públicas no Brasil, o exame dos achados produzidos pela análise política das políticas públicas no Brasil permitem identificarmos a presença de importantes regularidades. Um dos aspectos que primeiro chama a atenção nas políticas públicas brasileiras é a fragmentação. Por exemplo, uma política como a de segurança pública, que envolvem aspectos sociais, econômicos, culturais, não tem um tratamento baseado na integração dos esforços de educação, saúde, trabalho, assistência social, mas limitam-se à repressão. Contudo, um traço recorrente é que, embora comumente as demandas da sociedade impliquem a articulação e cooperação de diferentes agências setoriais, o que ocorre é a existência de linhas rígidas de demarcação das áreas de atuação de cada uma delas, nem sempre consensuais e respeitadas. Como consequência a esta outra regularidade, as políticas, muito frequentemente, emperram devido à competição interburocrática ou são fragmentadas em áreas de controle de cada agência na busca de uma convivência política, ou, finalmente, estabelece-se superposições que levam à baixa racionalidade e ao desperdício de recursos. Outra característica recorrente é a descontinuidade administrativa, ou seja, a constante interrupção, formal ou informal, das políticas, com o seu frequente abandono ou substituição por estratégias até mesmo opostas àquelas inicialmente adotadas. Outro aspecto recorrente nas políticas públicas, especialmente nas políticas sociais, é o de que as decisões e ações tendem a ser pensadas a partir da oferta e muito raramente são efetivadas consideradas as demandas. Outra regularidade é a presença de uma clara separação entre formulação, decisão e implementação, que as tornam estanques e expressam uma perspectiva linear, vertical e planificadora da política pública. Só muito recentemente é que se começou a ser abandonada essa questão da percepção de que as políticas sociais se destinam a corrigir deficiências. Muito bem, caros alunos, encerramos a nossa fase de aulas por meio de vídeos. Agora prossigamos com o nosso curso no ambiente virtual. Prezo para que essa disciplina agregue fortes conceitos e conhecimentos na formação de vocês. Estou à disposição para o que precisarem. Grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.